A urbanização é o processo de crescimento e transformação de uma cidade, onde a população urbana aumenta em relação à população rural e onde as áreas urbanas se expandem. Esse processo é impulsionado principalmente pelo êxodo rural, que é a emigração de camponeses para a cidade, e a industrialização, que cria uma grande demanda por mão de obra, atraindo pessoas do campo e do interior para trabalhar e para terem melhores condições de vida. Até a primeira metade do século XX, a urbanização mundial se concentrou nos países desenvolvidos da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão, devido às transformações promovidas pelas revoluções industriais. Posteriormente, disseminou-se em direção aos países em desenvolvimento da América Latina, para a China e para a Índia. Atualmente, os países desenvolvidos ainda apresentam um nível de urbanização mais elevado que os países em desenvolvimento. E estima-se que cerca de 55% da população mundial vive em cidades, e essa proporção deve aumentar para 68% até 2050, de acordo com previsões da ONU. Nas últimas 5 décadas, o Brasil passou por um processo de urbanização intenso. Em 1950, os brasileiros que viviam no campo representavam 63,8% da população, e aqueles que moravam na cidade, 36,2%. Em 2010, a população que vivia no campo passou a representar 15,6% e a que vivia nas cidades, 84,4%, segundo o Censo Demográfico 2010. Esse rápido processo de urbanização no Brasil gerou um grande problema: a migração em massa da população do campo para a cidade, que se intensifica após a segunda metade do século XX, em decorrência da estrutura fundiária brasileira que estava concentrada na mão de poucos proprietários, gerando dessa forma um forte processo de desemprego no campo e levando o trabalhador rural a mudar-se para o espaço urbano. A urbanização regional é quando várias cidades próximas crescem juntas, formando uma grande rede. As pessoas, os empregos e os serviços se espalham pela região e não ficam concentrados em uma cidade só. Isso traz mais desenvolvimento, mas também problemas como desigualdade e falta de planejamentos. E para resolver esses problemas é preciso melhorar o transporte, a moradia e o serviço para todos que moram naquela região. A urbanização no Sudeste é a mais avançada do Brasil, com mais de 93% da população vivendo em áreas urbanas, segundo o IBGE. Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são polos industriais, econômicos e tecnológicos. A urbanização ocorreu principalmente a partir da industrialização no século XX, mas gerou desigualdades sociais, com favelas e comunidades carentes em áreas centrais. São Paulo, por exemplo, tem mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo em favelas. Os problemas urbanos incluem trânsito, poluição e falta de mobilidade. No entanto, iniciativas de urbanismo sustentável têm sido implementadas, como zonas de adensamento inteligente e expansão de ciclovias, visando a reduzir as desigualdades e melhorar a qualidade de vida nas áreas centrais. A urbanização na região centro-oeste aconteceu de forma rápida, o que intensificou alguns problemas sociais. A abertura das fronteiras econômicas da região centro-oeste facilitou a entrada de uma grande quantidade de imigrantes, trabalhadores rurais que procuravam novas oportunidades de trabalho nas novas áreas de agricultura e pecuária. E a partir desse fato, muitos migrantes tomaram posse e compraram terras, dando origem a diversas propriedades rurais de pequeno e médio porte, geralmente com pouca tecnologia, ou seja, se usava da agricultura tradicional, que usava da mão de obra familiar para produzir produtos de base alimentar como o arroz, o feijão e o milho. Algum tempo depois, ocorreu a expropriação de pequenos e médios proprietários, pois grandes latifundiários e grupos empresariais começaram a compra de grandes extensões de terra, promovendo a concentração latifundiária. Como consequência, a cidade é uma das que mais apresenta concentração de terra no Brasil. E outro resultado desse processo foi a falta de trabalho no campo, uma vez que as grandes propriedades
desenvolviam a pecuária extensiva e outras desenvolviam a produção agrícola altamente mecanizada. A falta de trabalho fez com que muitas pessoas fossem às cidades próximas, ocasionando no êxodo rural. O êxodo rural ocorrido na região centro-oeste fez com que houvesse um rápido aumento no número de população que ocupava os centros urbanos. E a grande quantidade de pessoas que estavam migrando do campo para a cidade fez com que essas cidades ficassem saturadas, desestabilizando a estrutura urbana. A urbanização na região sul do Brasil aconteceu de forma mais planejada e acelerada em comparação com outras regiões, principalmente devido à influência dos imigrantes europeus, então alemães, poloneses e italianos, que fundaram cidades com forte estrutura urbana. As cidades cresceram em torno de atividades industriais, comerciais e agrícolas modernas. Um exemplo disso é Curitiba, que ela é conhecida por seu planejamento urbano e sistema de transporte público eficiente. Já a urbanização na região norte do Brasil aconteceu de forma mais recente e desigual, muitas vezes impulsionada pelos projetos de ocupação da Amazônia ou exploração de recursos naturais, como madeira e minérios. O crescimento de cidades como Manaus ou Belém muitas vezes não foi acompanhada com a infraestrutura adequada, então resultando em problemas como favelização e falta de saneamento. A Zona Franca de Manaus é um exemplo do estímulo econômico que atraiu a população para a cidade, acelerando essa urbanização. A urbanização no Nordeste do Brasil cresceu significativamente nas últimas décadas, passando de 50% em 1970 para mais de 73% em 2020, de acordo com o IBGE. A migração rural-urbana foi intensa, principalmente devido à seca e à busca por melhores condições de vida. Cidades como Salvador, Fortaleza e Recife se destacam, mas o crescimento foi desordenado, resultando em favelas e déficit habitacional. Muitos municípios ainda enfrentam problemas de infraestrutura, como falta de saneamento básico, com menos de 60% das casas tendo coleta de esgoto. Apesar disso, iniciativas de planejamento urbano têm surgido em algumas cidades, com foco em turismo e sustentabilidade. O desafio futuro é promover uma urbanização mais inclusiva e melhorar a qualidade de vida nas áreas periféricas. Cidade planejada é aquela que foi projetada antes de ser construída, com ruas, bairros, zonas comerciais e áreas verdes organizadas de acordo com um plano urbano. Geralmente, essas cidades, elas surgem com objetivos específicos, como ser uma nova capital ou atender a uma população crescente com mais organização. E exemplos de cidades planejadas no Brasil. Então, a gente teria, em primeiro lugar, Brasília, que ela foi criada na década de 1950 para ser a nova capital do país. Palmas, que ela foi fundada em 1989 e ela foi totalmente planejada para ser a capital do estado de Tocantins. E, por fim, Belo Horizonte, que ela foi inaugurada em 1897 e foi uma das primeiras cidades brasileiras planejadas, substituindo o Ouro Preto como capital de Minas Gerais. Já uma cidade espontânea é aquela que cresce de forma desordenada, sem um planejamento, e muitas vezes elas surgem da ocupação informal de terrenos, com ruas e bairros mal organizados, falta de infraestrutura e serviços públicos. Esse tipo de cidade geralmente se forma por migração rápida e falta de controle urbano. 3 exemplos de cidades espontâneas no Brasil. Então, Rio de Janeiro, que, embora tenha áreas planejadas, grande parte da cidade, como favelas e bairros periféricos, cresceu de forma desordenada. São Paulo, que cresceu rapidamente com a industrialização e a migração, e aí, por conta disso, levou a uma expansão urbana espontânea em várias regiões. E Belém, que cresceu de forma espontânea ao redor dos rios e portos, com ocupações irregulares em várias áreas.
Bom, eu vou falar um pouco sobre as funções urbanas. O que é a função urbana? É basicamente a função que uma cidade exerce, né? O que ela se caracteriza por fazer, que atrai as pessoas tanto no aspecto cultural, da natureza, social e tal. Enfim, tem as cidades turísticas, que elas são caracterizadas pela sua arquitetura diferente, bonita, pela sua natureza, como Rio de Janeiro e Gramado. Tem as cidades industriais, que a economia é fortemente impulsionada pelas indústrias, como, por exemplo, São Paulo e Campinas. E também tem as cidades portuárias, né, que são realizadas as cargas e as descargas de mercadorias, né, pode ser para importação ou exportação, como, por exemplo, a gente tem Santos e Paranaguá. Santos, ele é destacado por trabalhar com mercadorias como soja, açúcar, café, celulose, e Paranaguá também como óleo vegetal e fertilizantes, né? É o que eles se destacam, mas também produzem bem mais. E a gente tem também as cidades religiosas, né, que a gente conhece como, por exemplo, Aparecida, né, que tem o Santuário Nacional da Nossa Senhora de Aparecida, e também a gente tem a Basílica Santuário da Nossa Senhora de Nazaré, que é em Belém. Além disso, a gente também tem as cidades políticas, como, por exemplo, Brasília, né? As cidades são aglomerados humanos concentrados com práticas não agrícolas, organizados em ruas, contendo serviços de transporte, luz, água, esgoto, além das atividades de saúde, educação, lazer, etc. Sua principal característica é pela presença do setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços, podendo ou não abranger práticas industriais. Uma cidade pode ser considerada espontânea quando ela surgiu, cresceu e se expandiu sem nenhum plano previamente para que ela tenha se urbanizado. E geralmente esse tipo de cidade apresenta ruas mais estreitas e mais tortuosas, como pode ser visto nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. E quando a cidade, para se urbanizar, ela segue um plano previamente elaborado, com certa coordenação, ela pode ser chamada de planejada. Há exemplos de Brasília e Palmas, em Tocantins. As cidades estão interligadas e conectadas por meio de sistemas de transporte e de comunicação. Portanto, estão integradas em maior ou menor escala a uma rede urbana, por mais que esse nível de integração dependa do desenvolvimento socioeconômico que determinada cidade apresente. A hierarquia urbana se trata da forma como as cidades elas se organizam num quesito de subordinação, sabe? Como se fosse uma pirâmide mesmo, em que uma cidade ela tem maior influência sobre as outras menores, e as menores não têm influência entre uma cidade grande e uma metrópole, né, no caso. Eu já vou falar que a metrópole seria os principais centros urbanos, né, como, por exemplo, a gente conhece São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que tem uma grande influência nas outras regiões menores, tanto dentro dos seus estados como fora também. E a gente tem as capitais regionais, que se trata de grandes concentração de atividades dentro daquela região, que fazem influência em outras regiões também, como, por exemplo, Belo Horizonte, Curitiba e Osasco, né? E a gente tem os centros subregionais, que tratam-se de cidades com uma importância regional mesmo. Assim, não é uma importância que vá para outros estados, para outras regiões, mesmo dentro do seu próprio estado. É só naquela região e que não tem muita influência nas capitais, como, por exemplo, Garanhuns e Caruaru, no Pernambuco. E a gente tem os centros locais também, que se trata de cidades com influência limitada ao seu município, né? Como, por exemplo, Água Branca em São Paulo, Guarani em Minas Gerais e Itapevi também. Mas Itapevi eu acho que estaria mais em questão de centros subregionais, porque Itapevi tem uma grande influência nas cidades dos lados, como por exemplo Jandira, Coti, enfim, porque é uma cidade que vem crescendo bastante. Então fica essa dúvida. Metrópole é uma cidade gigante que influencia toda uma região, como São Paulo. Ela tem muitos empregos, universidades e culturas, mas também enfrenta desafios, como trânsito, poluição e áreas pobres com pouca infraestrutura. Para melhorar, é preciso investir em transporte público, moradia digna e soluções para o meio ambiente.